Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Como vai? Vai bem? Então a gente começa mais um programa Opinião e hoje, achei que hoje, Lorenberg, a gente não ia começar. Caiu uma água aqui, com um pé d'água em Cuiabá. Já não era sem tempo também, né? Com o calor que vem. Aliás, qual é o dia que não está quente em Cuiabá? E hoje, agora, especialmente próximo ao horário do programa, muita chuva mesmo, mas uma chuva abençoada. E essa chuva abençoa o programa Opinião mais uma vez, né? Cá estamos nós ao vivo, que até às 8h55, hoje especialmente, aliás, hoje é o último dia que a gente está nesse horário, das 7h55 às 8h55, porque, graças a Deus, acabou o horário obrigatório e a gente, muita gente não aguenta, eu não aguentava mais também, né? Enfim, a gente volta a partir de amanhã ao nosso horário normal, que é das 7h30 às 8h30 da noite. E, olha, especialmente hoje nós temos aqui, como anunciado aqui, ele que acabou de ser aí nomeado pelo presidente da República como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Já está a postos aqui, como você viu aí na tomada aberta, o advogado Eustáquio Inácio de Noronha Neto, Eustáquio Neto, com quem a gente vai falar. Ele toma posse agora já, no próximo dia 7 de outubro. E vamos conversar sobre essa conquista, não é? Importante conquista na carreira, e outros assuntos mais sobre regras eleitorais e tudo mais, com o doutor Eustáquio Neto. Lorenberg, que por sinal foi professor do Eustáquio Neto. E a pergunta que eu faço sempre, né? Quem que não foi ainda aluno do Lorenberg? Ele fica todo feliz, todo babão, né? Quando vem aqui um entrevistado que foi aluno do Lorenberg. Lorenberg, seu aluno está aqui, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Paulo, eu sempre digo que eu sou uma pessoa de muita sorte. E as pessoas têm sido muito generosas para comigo. Prova disso é ter ex-alunos e alunos simplesmente brilhantes. Aqui eu estou na frente de um deles. O Eustáquio foi um aluno brilhante? Foi. Fala a verdade. Verdadeiro. Não, pode falar. Verdadeiro. Não dá problema lá, não era? De jeito nenhum. Não? Pois é, o doutor Eustáquio foi aluno do Lorenberg Alves, né? Eu quero agradecer a você que acompanha o programa Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Eu até anotei aqui, a propósito, o advogado Eustáquio Inácio de Noronha Neto, ele foi nomeado, como eu disse, para ocupar o cargo de juiz titular do TRE Mato Grosso. O decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 23, sexta-feira. Eustáquio vai substituir aí a vaga, entra na vaga deixada por Sebastião Monteiro da Costa Júnior, que deixou o cargo em junho de 21, após o fim do mandato de 2 anos. Doutor Eustáquio, muito bom tê-lo aqui, viu? Obrigado por ter aceito. Liguei ontem e ele já... Aliás, tinha até está tendo neste momento aí um evento lá, salvo engano, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Onde que é? Não tinha um evento aí que o senhor ia do desembargador Perry, que você ia participar, não? Sim, foi ontem, né? Ah, já foi? Foi ontem um evento do Seminário de Direitos Humanos no auditório da OAB. Aí é hoje também, é ontem e hoje, né? Isso, São 2 hoje, dias. Hoje tem a segunda parte. Obrigado por ter vindo, boa noite, parabéns aí por essa escolha do presidente. Foi uma escolha, tinha uma lista lá, aqui teve uma eleição, ele estava em sexto, mas eu queria que você contasse essa história para a gente aqui, para o telespectador do Opinião. Sim, Paulo, primeiramente boa noite, é um prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês e ainda mais quando, né, aqui chegando reencontrei, não meu, mas nosso, né, brilhante professor, sempre muito gentil, exagerado, nem fui um aluno tão bom assim, mas ele sempre muito gentil e eu sempre assisto, né, as entrevistas do professor Lorenberg e aprendo muito com ele.
Então, para mim, é mais um motivo de alegria estar aqui hoje e contar um pouco da minha história, né? E como eu cheguei até aqui e fui nomeado pelo presidente da República. Logo na segunda-feira saíram algumas notícias, né? E aí me intitularam de azarão. E aí, confesso que não fiquei chateado. Acho que, de fato, eu não era vamos dizer assim, o favorito, né, da escolha, mas preenchido os requisitos, né? Se você preenche os requisitos, que é ter pelo menos 10 anos de exercício da advocacia e conhecimento técnico e idoneidade moral, você pode ser escolhido sim pelo presidente da República. Então, algumas pessoas saíram em minha defesa, né? Geralmente os amigos, e eu falei, não, eu realmente não era o favorito, mas Deus foi bom comigo, né? E aqui eu estou. E embora tenha a consciência de que sempre me dediquei, estudei, né? Advogo desde 2008, fiz pós-graduação em Direito Público, estudei mestrado e doutorado na Europa, sou membro da Comissão de Direito Eleitoral do Estado de Mato Grosso, da OAB de Mato Grosso. Quero até aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente, doutor Hélio Ramos, para toda a galera da comissão, os advogados que estudam bastante, estão ali. Mas mesmo assim, né, me chamaram de azarão e eu não ligo, né? Eu acho que a gente tem que levar aí na esportiva e o importante é que eu fui nomeado, tenho muito orgulho de ter sido escolhido e nomeado pelo presidente, né? E é uma escolha que passa aí por pelo menos 3 filtros, né? Primeiro que você precisa preencher os requisitos antes mesmo de se inscrever. Então tem que comprovar o exercício de pelo menos 10 anos de advocacia, né, na categoria que eu concorria, de jurista. Não pode ter nenhum tipo de problema junto à instituição OAB, então você tem que requerer certidões para comprovar se realmente você é um bom advogado que tem idoneidade e tantas outras certidões que são exigidas, né? Após isso, inscrito, você passa por uma sabatina no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde todos os desembargadores irão ali votar, né? E você precisa ficar ali pelo menos entre os 3, para depois passar por uma nova análise no TRE, que vai analisar toda a documentação, enviar essa documentação para o TSE, que faz uma última análise, né? Ver se o TRE... filtro. Exatamente. E não para aí. Depois que os ministros do TSE analisam se a lista está tudo certo, só a título de exemplo, não raro os ministros do TSE analisam, por exemplo, ações de improbidade administrativa, execuções fiscais, professor, execuções fiscais, se você está devendo para o fisco, do que se refere, como que está. Então, assim, é uma análise bem criteriosa para ver se você tem idoneidade ou não para poder ocupar um cargo, né, dessa importância, caso o presidente se escolha. Depois disso, né, para quem não sabe, a lista segue para o Ministério da Justiça, onde é feito mais uma vez uma análise, não só dos documentos, mas uma equipe, né, de forma técnica faz toda a análise, para depois, só então, chegar à lista devidamente aprovada com os 3 nomes para o presidente da República, né? E aí ele vai ter uma escolha soberana, né? Ele não necessariamente tem que escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro da lista. Ele escolhe o nome que ele achar, né, que deve escolher. Então é uma livre escolha do presidente da República e, neste caso, o presidente acabou me escolhendo. Pois é, na lista que chegou às mãos do Bolsonaro, qual era a sua posição lá? Naquela... Terceiro. Terceiro. Aí o pessoal chama ele de azarão, ninguém sabe por quê, né? Mas aí, assim, quem confia em Deus, né? É o meu caso, imagino que seja o seu caso também, não tem outra explicação, né? Porque ali é uma coisa que deu certo, ele falou de surpresa, mas ele trabalhou para isso, né? Chegou aqui, passou por sabatinas, por filtros, pentes finos, né? E hoje está aí,
graças a Deus, conquistando aquilo que ele tanto queria. Professor do Eustáquio, fique à vontade. Olha, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a sua presença aqui. Eu, particularmente, de revê-lo, é sempre bom, é muito bom mesmo. Eu tenho aqui 2 ou 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E confesso que irei aprender, sem dúvida nenhuma, com os seus posicionamentos aqui. E o primeiro deles é exatamente a respeito do item. A norma proíbe a aglomeração de pessoas com vestuários padronizados que caracterize uma manifestação coletiva. Isso no dia da eleição. No dia da eleição. A resolução é muito clara nesse sentido. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Isso é valioso ou não é? É importante ou não é? Qual a sua opinião a respeito? Como sempre, ótimas e inteligentes perguntas do professor Lorenberg. Bom, o que o telespectador precisa compreender é que para que nós tenhamos uma democracia realmente pura, né, que funcione, é necessário que os candidatos, aquelas pessoas que se submetem ao sufrágio, à escolha dos eleitores, eles possam disputar de fato as eleições. Porque na maioria das vezes, e isso é lamentável mesmo, muitos candidatos, professor, só figuram como candidatos, mas não têm nenhuma chance de ser eleitos. E isso porque, primeiro, o poder econômico, né, a diferença, a discrepância entre candidatos tais e outros que até reúnem condições de ser um bom parlamentar, ser um bom governador, ser um bom senador, seja qual for o cargo, mas que não tem nenhuma chance de sequer realmente disputar. E aí a Justiça Eleitoral vem, a legislação eleitoral vem para tentar, pelo menos tentar, equilibrar, diminuir essa discrepância. Então veja, se aquele que possui um poder econômico pode, e quem tem dinheiro pode fazer isso, ele utiliza de cores, uniformes que remetam ao seu partido, ou nós temos casos emblemáticos no Brasil onde, se eu não me engano, no estado de Sergipe, pai e filho, né, disputando, um como deputado, outro como governador, e todo mundo sabia as cores, né, que eles utilizavam há muitos anos. E a Justiça Eleitoral foi lá e barrou. Então, a aglomeração de pessoas vestindo uniformes de cores ou de símbolos que remetam, que favoreçam um determinado candidato em detrimento de outros, ela desequilibra, pelo menos na visão da lei, desequilibra o pleito. Então, o objetivo não é restringir por restringir, mas é fazer ao máximo, não é possível equilibrar 100%, né? Veja que nós temos aí limites de gastos em campanhas que sequer são respeitados e, de outro lado, nós temos pessoas que não têm nem 10% do limite que é estabelecido. Não conseguem sequer, professor, contratar aí 20 cabos eleitorais de forma lícita, tudo para trabalhar, não tem recurso. Então, a norma, e aí esse obviamente que é a minha opinião, quando ela proíbe, se a proibição é uma restrição, a proibição simplesmente para restringir, ela não teria sentido. Mas é necessário verificar qual é o fim, né? O fim teleológico, qual é o objetivo disso? Na minha humilde opinião, é tentar equilibrar as forças, né? Então, se todos tivessem poder para poder comprar uniformes das cores tais que remetessem ao seu partido ou ao candidato tal, tudo bem. Mas o problema é que quem consegue fazer isso é só quem tem grande poder econômico. Pois é, mas isso que o Lorenberg perguntou, doutor Eustáquio, eu fico aqui meio que
pensando, não consigo chegar numa luz. Por favor, se eu tiver, o caríssimo, digníssimo, importantíssimo ministro Alexandre, dessas decisões que foram publicadas na resolução aí, para o ato das eleições, colocou lá a questão, a propósito de cores, de uniforme, por exemplo, proibido o mesário usar a camisa da seleção brasileira. Eu fico pensando, gente, qual que é a alusão, a ligação, o link que isso pode fazer em benefício de A ou de B, ainda que fosse o eleitor. Quanto ao eleitor, eu acho que isso não foi proibido ainda não sei se foi proibido, né? Mas o mesário usar qual que é a leitura que a gente pode ter de uma situação como essa aí? Veja, com essa polarização, né, que a gente tem observado, né, eu quero até ouvir a opinião depois do nosso professor, com essa polarização, é bem verdade que o subconsciente do eleitor, ele acaba linkando o uniforme, a bandeira com um determinado candidato. O que eu acho que, poxa, é um feito inédito, né? Poxa, se o candidato A ou B conseguiu incorporar para si o símbolo da bandeira nacional, isso para mim é uma coisa fantástica, né? Mas, sob o prisma da legislação, entende-se que com o uso, e aí eu estou tentando responder a sua pergunta, do exemplo do mesário, o uso das cores do Brasil, de uma camisa da seleção brasileira no dia da eleição, pode ou poderia induzir o eleitor que ainda está meio indeciso, né? É fato que tem eleitores que decidem o voto na fila de votação, professor, na fila. Até o dia, fala assim, eu ia votar no candidato C, mas agora eu estou em dúvida, vendo aqui essa movimentação, eu estou em dúvida entre A e o B, né? Então, assim, é claro que aqui a minha opinião tende a ser a mais isenta possível, né? É uma opinião que eu pedi, não é nem como para o juiz, é como do advogado mesmo, um cara que lida com a legislação também diariamente. Me parece, né? Assim o senhor me deixa mais à vontade. Me parece um tanto quanto exagerado. Mas, como eu disse há pouco, o objetivo da norma, né? E aí já voltando à pergunta do professor Lomberg, o objetivo da norma é tentar não causar esse desequilíbrio, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, só que antes eu vou, então, cutucar aqui o Lorenberg, porque, afinal de contas, até por sugestão aqui do Eustáquio, Lorenberg Alves, professor Lorenberg, caríssimo Lorenberg, rapaz, me explique, porque eu, aqui na condição de jornalista de um programa que se chama Opinião, logo eu posso ter a minha, acho o maior absurdo de todos esse tipo de decisão, mais uma decisão, mais um arrobo, na minha opinião, do Alexandre de Moraes. Essa questão do mesário, não poder usar a questão dos CACs, eu até não engoli, mas eu até entendo, né? Mas a questão do mesário usar a camisa da seleção brasileira, não é escrito lá fulano de tal, 20 tal, número. Você imagina uma coisa, temos aí um religioso disputando aí, não é? Tem um padre. Então, daqui a pouco vamos proibir o pessoal, não coloque camisa Nossa Senhora Aparecida, não coloque camisa, não vai com crucifixo. Onde nós vamos parar? Aí eu quero perguntar para você, do ponto de vista mais frio, né, que lida com esse tipo de situação, a sua opinião sobre isso, porque eu não vi lógica, não vejo lógica alguma plausível, né, senão um ativismo judicial. Mas eu queria ouvir você sobre isso aí em 1 minuto e meio para irmos para o intervalo comercial. Paulo, eu vou fazer 2 pequenas observações muito rapidamente. Lembrando sempre que usar uniformes é uma resolução número 23610 de 2019. Não é de agora, não. É de 2019. Essa é a primeira observação que deve ser feita. O segundo, é permitido, por exemplo, eu visto a camisa que identifique a um candidato A, B ou C,
ou um partido A, B ou C e vou na fila da minha sessão. Normalmente, não há nenhum impedimento quanto a isso. Qualquer um de nós podemos ir, menos ele, né, que depois que assumir o cargo não pode fazer isso. Mas eu posso ir livremente, não há menor problema. Agora, se eu juntar com 10, 15, 20 pessoas utilizando o mesmo uniforme, a mesma simbologia, aí é uma aglomeração no dia da votação. Isso é impedido pela norma, não se pode fazer. Agora vem para a questão que o Paulo tão bem, como grande jornalista que ele foi cuidadoso e provocador sempre no bom sentido, Paulo, você tem razão quando faz essa provocação. Veja, o mesário não é um eleitor comum. O mesário não é uma liderança partidária. O mesário tem que, se não for, ele tem que apresentar como tal a imparcialidade. Se tem uma cor que represente a um candidato A, B ou C, ou a um partido A, B ou C, ele deve evitar com muita tranquilidade. Por isso se fala e o bom senso. Ainda que a norma não o obrigasse a posicionar, a vestir-se, a comportar de forma diferenciada, ele teria que fazer, porque o bom senso e o cargo que ele está ocupando, naquele momento que ele é uma autoridade dentro da sessão, e como autoridade ele tem que se comportar como imparcial ao jogo político eleitoral, para não dizer, para não fazer aquilo que o Eustáquio falou com tanta maestria. Ao se posicionar de forma diferente, pode induzir o eleitor a votar A, B ou C. Ok. Atenção, mesário, não coloque camisa aí de seleção brasileira, porque senão o pessoal vai acabar votando no Neymar, viu? O Opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial desta noite, e já já a gente retoma aqui esse bate-papo com o advogado, ainda não juiz, mas juiz que ele não assumiu ainda, mas vai assumir agora no próximo dia 7, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, Eustáquio Neto. O Opinião dá um tempo e volta já já. Bem, cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo, vou baixar aqui um pouquinho esse chiadeira que está no meu ouvido aqui. O Opinião, que hoje entrevista Eustáquio Neto, advogado criminalista e eleitoral também. Só que agora está aqui na condição de advogado, primeiramente, obviamente, mas sob a expectativa de daqui a pouco estar assumindo o cargo escolhido pelo presidente da República de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral. A gente vai voltar a falar sobre as questões das regras e tudo, eleitorais e tudo mais. Eu falei dos CACs aqui agora há pouco, né? E, enfim, a gente vai colocar isso à mesa daqui a pouco. Antes, porém, vamos ao destaque do www.gazetadigital.com.br, onde você se informa muito, mas muito mesmo, especialmente sobre esse período eleitoral aí, essa véspera de eleições. Olha só. Há 2 dias do término da campanha de vacinação contra a poliomielite, no dia 30 de setembro, a Secretaria de Estado de Saúde emitiu aí, nesta quinta-feira, dia 28, um alerta em que cita a baixa adesão à imunização contra a doença aqui no estado de Mato Grosso. Segundo a pasta, dados do Ministério da Saúde apontam que aqui no estado a cobertura vacinal está em 52%, o que preocupa a saúde, visto que o governo federal preconiza uma imunização de 95%. A estimativa para esta campanha era de que fossem vacinadas 227.559 crianças menores de 5 anos de idade. No entanto, foram imunizadas até esta quarta-feira um total de 119.517 crianças nessa faixa etária. Então, segundo o sistema do Ministério da Saúde, somente 34 municípios do estado estão com a cobertura vacinal acima de 90% e 24 municípios estão com a cobertura vacinal abaixo de 39%. O percentual dos demais municípios varia entre 41% e 88%.
Tribunal de Contas da União, TCU, Lorenberg, aprovou medida que aproxima o governo de Mato Grosso do controle da BR-163, que é um dos principais corredores de escoamento da produção no estado por meio aí da assinatura de um novo termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Contas da União durante sessão realizada nesta quarta, dia 28, enquanto o novo TAC será assinado na terça-feira, dia 4, com a concessionária Rota do Oeste, responsável pela concessão de 822,8 quilômetros da rodovia. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e o governo estadual construíram juntos a solução para que haja retomada nos investimentos da rodovia. A nova versão do TAC deve reduzir os gargalos logísticos e também o número de acidentes na pista, bem como assegurar aí uma tarifa mais módica quando o comparado com uma nova licitação. E aí, Lorenberg, o que você acha? Eu acho que foi um gol importante do governo do estado, em que pese a discussão aí de eleição. Não estou falando de eleição, eu estou falando de uma rodovia que infelizmente mata, e mata muito. Não há um fim de semana que não tenha acidente, e não há um mês que não tenha o registro de acidentes fatais na 163, não é? E agora, com essa decisão do Tribunal de Contas da União, talvez as coisas melhorem. Porque senão, olha só, a gente poderia contar com a possível melhora só em 2026. São 3 anos, né? Agora o governo já vai poder, sendo reeleito, aí sim, estou falando de reeleito, sendo reeleito ou não, o próximo governo pode, se assim entender, retomar a partir de 23. Paulo, eu concordo com você, em gênero, número e grau, foi um golaço. Se bem que essa obra, se caso for de fato, a concessão for para a empresa pública, MTPAR, que é pública do estado de Mato Grosso, tocar essa obra só a partir do ano que vem, não agora. Sim. São 822 mil quilômetros, que não é a totalidade da rodovia. Os acidentes vêm ocorrendo, vêm registrando a insatisfação, o descontentamento de um conjunto de pessoas que cotidianamente utilizam a rodovia. As queixas são enormes e que o governo até hoje não solucionou. A Rota do Oeste, que era a responsável para duplicar trecho da rodovia, não toda, trecho da rodovia, não foi feito isso, nada disso foi feito. O próprio Tarcísio, quando era ministro da Infraestrutura, não fez nada que pudesse agilizar os serviços à rodovia. Agora é um grande feito. Imaginemos, hipoteticamente, amigos, e quase com a certeza e com a convicção de que essa, de fato, venha cair nas mãos do governo do estado, venha cair nas mãos da MTPAR, nós teremos um avanço sem dúvida nenhuma. Mas a minha preocupação é com a outra parte da rodovia que não vai ficar nas mãos do MTPAR. Porque nós temos uma parte com a concessão e a outra parte, como vai ficar? Vai ficar na mão do DENIT? Vai ficar na mão de quem? Quem vai tocar a outra parte? Uma vez que os acidentes ocorridos na rodovia é ao longo da rodovia e não apenas no trecho que concedia a Rota do Oeste. Esse trecho da Rota do Oeste é aquele que vem de Rondonópolis até aqui no distrito, e também tem um trecho que vai para sentido norte. Aqui, isso, exatamente esse trecho da Rota do Oeste, então não é toda. Mas resolvendo essa parte ali, que é um tráfego pesado, até para a produção agrícola, já dá uma aliviada. Uma boa aliviada, né? Sem dúvida. Só reduzindo aí, rapaz, esse número exorbitante de acidentes que a gente, infelizmente, tem que noticiar, e muitas vezes a gente incorre no risco de estar noticiando coisas envolvendo pessoas próximas, não é? Eu já tive uma situação dessa de acidente com um conhecido. Hoje mesmo. Hoje teve acidente. Teve um acidente
Falei com um motorista que veio de Alta Floresta, ele falou que ficou 9 horas parado no acidente ali na altura do Rio Arinos. Então, até gostaria de vir outro dia para comentar não só sobre direito eleitoral, porque eu gostei dos temas. E primeiro que eu sou contra a cobrança do pedágio, já que eu posso dar a minha opinião. Não, aqui é só opinião só. É contra a cobrança de pedágio, mas recentemente estava no estado de São Paulo, no interior. Lá as pistas são triplicadas e o valor do pedágio, professor, é a metade do que se cobra aqui. Aqui no Mato Grosso eu não vi nenhuma parte duplicada, a não ser nas serras. E é R$ 9,60, é o dobro do que se cobra no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Então, assim, um verdadeiro absurdo, me parece uma máquina de faturar mesmo. E eu acho que o poder público tem que fiscalizar mais de perto. Agora teve que o TCU intervir, porque você paga para ter uma rodovia que não é duplicada e que, em sua grande parte, cheia de remendos, né? O que causa os acidentes também. Muito bem, retomemos aqui para a questão mais específica eleitoral, afinal de contas se avizinha aí o grande dia, que é o dia 2, onde você, eu, Lorenberg, todos nós vamos às urnas escolher os nossos representantes. Estamos entrevistando aqui o Eustáquio Neto. Eu faço questão de frisar que está aqui na condição de advogado, a gente não pode nem entrar no mérito de questões relacionadas ao TRE, porque não assumiu ainda, não é? E o objetivo da entrevista é um bate-papo mais sobre os temas eleitorais. Como, por exemplo, eu citei aqui os CACs, não é? Você tem uma opinião formada sobre isso, doutor Eustáquio? Porque é polêmico, os caras não trabalham no dia da eleição, domingo, não abrem, né, os clubes de tiro, sei lá. Mesmo assim, foi proibido. Qual que é a sua avaliação sobre? Interessante pergunta também. Por coincidência, eu estava comentando aqui nos bastidores que eu assisti esse julgamento presencialmente lá no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e li atentamente o longo voto do ministro Edson Fachin, né, acerca do tema. E me parece que a proibição não é só em relação aos CACs, mas proibiram todo e qualquer uso de arma, inclusive por policiais que não estejam, obviamente, a serviço, né, ou em serviço da Justiça Eleitoral, né? Até acho, viu, professor Lorenberg, que foi um pouco de chover no molhado, porque já existia proibição semelhante, no sentido de que se você não está em serviço, você não pode mostrar a arma, porque o problema não é estar armado, o problema é você usar a arma de forma ostensiva, né? E aí, não sei ao certo se houve um pouco de exagero, porque os CACs, para quem nos assiste não sabe, o CAC ele pode transportar a sua arma de casa para os locais onde ele pratica, né, o tiro ou participa de competições. Essa arma tem que ficar no carro. Na verdade, o CAC não tem porte de arma, né? Então é uma coisa que tem que ser esclarecida, porque ficou parecendo que o TSE proibiu o porte de arma pelos CACs, quando na verdade os CACs têm autorização para portar a arma da sua residência ou do seu escritório para os locais de competição ou prática, né, do tiro esportivo. O objetivo, pelo menos pelo longo voto do ministro Edson Fachin que eu ouvi, é inibir que haja aí uma certa intimidação de eleitores, né, que eventualmente queiram ali exercer o seu sufrágio e possam ficar inibidos, porque, volto a falar da polarização, né, ficou parecendo que todos que usam armas são apoiadores de um determinado candidato ou um determinado partido, né? Então, é uma situação, é uma decisão polêmica, realmente, e eu acho que o professor Lorenberg colocou muito bem a questão do bom senso, né? Mesmo que você seja um agente de segurança ou que você tenha
o direito ao porte de armas, né? Lembramos aí que não só os policiais têm direito ao porte de armas, mas várias categorias, magistrados, membros do Ministério Público, fiscais, e o cidadão que requerer e tiver o porte, e com a arma de forma ostensiva, para intimidar o eleitor, né? Então, essa é a minha humilde opinião. Lorenberg, por favor. Veja, você vai assumir dia 6. 7. Dia 7 como juiz. Terá um monte de trabalho pela frente. Sim. E aí, diante de uma eleição difícil, dura, deve ter muitos recursos, muitos processos. Está preparado de uma forma geral para enfrentar todos esses processos? O tribunal, eu sempre falo o seguinte, aí eu estou te provocando uma reflexão. Certo. A justiça eleitoral funciona muitíssimo bem, rigorosamente, cumpre todos os prazos no ano político eleitoral. Baixou a resolução do tribunal, até o dia das eleições, funciona maravilhosamente bem. Depois começam os problemas, porque não tem a mesma rigorosidade, e aí eu estou te provocando, a mesma rigorosidade para julgar os pedidos, para julgar os processos. E aí como fica a figura do juiz Eustáquio nesse momento? Para ajudar o Eustáquio a responder, eu vou fazer uma pequena pergunta para você, Lorenberg, para que ele possa também ter como, até para informar melhor. Aí é uma questão muito subjetiva. Você acha, pela sua análise e pela sua função de analista político, teremos 2 turnos nesse pleito aqui? Aí eu quero fazer sobre a frieza dos números que a gente vê, das informações que a gente tem aí. Você acha que teremos 2 turnos? Paulo, eu vou fazer 2 pequenas observações para ficar muito claro para o amigo. Porque a partir daí eu falo, digamos que se tiver 2 turnos, o trabalho vai ser maior ali, né? Mas sempre haverá o trabalho maior, não é nem por conta da disputa majoritária, em especial para o Executivo. É muito mais com a questão da proporcional, com a questão do Senado, o trabalho muito maior nesse aspecto. Não necessariamente à Presidência da República ou ao Governo do Estado. Mas pode fazer a pergunta. Pode responder o que eu te perguntei. Essa já é a resposta? Já não. Eu te perguntei se você acha que vamos ter 2º turno. Não é torcida, não. É leitura. Meu amigo Paulo, tem 2 observações a ser feitas. Se a eleição fosse hoje e nós tivéssemos como base todas as pesquisas de intenção de voto, nós teremos claramente a grande possibilidade da vitória em primeiro turno. O IPEC publicou a última pesquisa agora. Aliás, o IPEC não fará a pesquisa de boca de urna. Pelo menos foi isso que eu acompanhei na notícia de hoje. Então ele vai, segundo o IPEC, o candidato em primeiro lugar aparece com 52% de votos válidos, enquanto o candidato em segundo lugar aparece com 36 votos válidos. Portanto, acaba-se em primeiro turno. Veja, amigos, mas ainda falta uma quinta-feira, uma sexta-feira e um sábado, com tempo suficiente para qualquer mudança do quadro. Já vi muita coisa acontecer nesse intervalo rápido, pequeno de tempo. Muita coisa já vi acontecer, né? Tem coisa do EPA. Mas aí você pode responder ao questionamento do Lorenberg. Sim. Bom, eu começo respondendo o meu saudoso professor Lorenberg. Saudoso porque a gente sente saudade, não só daqueles que já partiram, né? Mas dizendo que justiça tardia não é justiça. Então, todo aquele que busca no Poder Judiciário uma reparação, porque ao seu ver ele está sendo lesado, ele quer uma resposta e ele quer uma resposta em tempo razoável, né? O CNJ, ele vem cumprindo um papel importante, porém, no que se refere à justiça especial, né? Justiça eleitoral é considerada justiça especial, me parece que ainda precisa trabalhar bastante, né? Talvez seja porque também o Tribunal Superior Eleitoral é composto por ministros da Suprema Corte e aí o cumprimento dos prazos, né? Existem inúmeras justificativas, né? Por conta do excesso de processos, tanto num tribunal quanto no outro, mas o fato é que nós temos casos, não só no nosso estado de Mato Grosso, mas pelo Brasil afora, de
candidatos que tiveram seu mandato eletivo impugnado e, pasmem, chegaram no próximo pleito ainda por força de uma liminar. O professor Lorenberg deve ter visto casos vários e casos emblemáticos. Então, respondendo à pergunta do Paulo aqui, enquanto julgador do TRE, vou procurar, pelo menos dos processos que tiverem sob minha relatoria, dar a resposta em tempo razoável, né, para que a gente não tenha aí esse tipo de situação da pessoa, porque alguém está insatisfeito, alguém pelo menos acha que está sendo lesado. Então, que a justiça dê a resposta e que dê logo, né? E que se ele quiser recorrer, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, para que ele dê a última resposta, mas que pelo menos aqui, aí respondendo a sua pergunta, o juiz Eustáquio vai tentar decidir o mais rápido possível, dando a resposta aqui no TRE. Perfeito. E haja demanda que vem por aí, né? Muita, Ninguém muita querendo impugnar isso. Rapaz, já está chovendo. A judicialização já está a todo vapor aí. Imagina o pós-eleição aí. Especialmente aqueles que não tiverem êxito num primeiro momento. O Opinião dá um tempo, para mais um intervalo comercial. A gente volta num instante só. Voltamos, estamos ao vivo aqui pelo Canal 22, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção geral, Dorileu Leal, o corintiano. Olha só, tem um recado agora, e é um recado muito importante para você, é um recado da Maxlog. Acompanhe. Voltou. Eu estava apontando para lá, ó, que voltou. Aqui é o flagra, né, do ao vivo. Então estamos aqui de volta e estamos entrevistando aqui nesta noite o Eustáquio Neto, advogado criminalista, eleitoral, e que logo, dia 7 de outubro, vai estar assumindo aí um grande e importante cargo, que é o de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Mato Grosso. A gente falava no bloco anterior, né, sobre... Estávamos também conversando no intervalo aqui sobre esses recursos que há muitos recursos, né, Lorenberg? Muitos recursos. E me veio aqui uma lembrança, Eustáquio, de um colega seu, que ele foi um juiz titular do mandato de 2 anos, escolhidos por presidente da República, que jogou um monte de areia na sopa da Selma Arruda. Foi o doutor... Qual foi o nome do advogado lá? O doutor... Ulisses Rabaneda. Rabaneda. Ele que foi o relator na época lá e que... E aí, assim, é que nem a Dilma falava, né? A filósofa Dilma. Quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. É o caso, né? A Selma, por exemplo, ganhou, mas não levou. E aí acha que ganha. E outros tantos acham que estão eleitos, mas aí tem aqueles empecilhos que são alegados por quem perdeu e acaba dando maior demanda lá para o TRE. Eu gostaria que o senhor falasse dessa também que consta da resolução lá, da decisão do ministro presidente do TSE,
do celular, rapaz, lá no ato de votar, não é? Aí a pergunta direta é o seguinte: como que o mesário que vai estar lá vestido normal, sem camisa do Brasil, de que forma que ele vai saber se eu, Paulo Coelho, estou lá sem celular na minha cintura, no meu bolso? Ele vai ter esse tipo o mesário tem essa prerrogativa de revistar ou não? É uma situação bem complexa, né? Porque podemos esperar aí que alguns eleitores fervorosos vão tentar driblar isso aí. E é proibido. Fazer aquela fotinha, né? Porque antes de falar sobre a questão da revista, para que os telespectadores que estão nos assistindo, entendam que o objetivo aí é também evitar que a pessoa tire a foto dizendo para quem está votando, mande, né, nos grupos familiares e aí promovendo ali uma espécie de boca de urna ali no momento da votação. Tarefa difícil, né? Eu acho que se todo mundo entendesse a norma e ainda que não concordasse, respeitasse, mas vão ter aqueles que vão tentar driblar, né? O mesário ali ele tem toda a autoridade, inclusive para chamar o reforço policial daqueles que tentarem tumultuar, desobedecer uma ordem que seja legal, né? Com o objetivo de manter a lisura das eleições. Então, eu espero que não seja necessário fazer aquelas revistas vexatórias do eleitor, né, no dia da eleição, mas que haja bom senso, sim, dos eleitores e a regra é deixar ou nem levar o celular até o local, né, deixando no carro, ou eu acho que a maioria vai levar e vai ter que deixar em cima da mesa do Mas aí eu mesário. vou problematizar aqui para o nosso querido Eustáquio. Se existe o e-título, eu posso levá-lo para efeito de identificação e esse e-título está no celular, está baixado aqui, como que eu vou sem o celular? Não é meio contraditório isso? Uma sugestão, né? Para que você não tenha que deixar o celular ali sob o poder do mesário, você pode deixar no carro com o seu título físico. Mas nada impede você levar o celular com e-título, apresentar ao mesário, né? Fez a confirmação. O que você não pode ir para a cabine de votação com o celular. Okay. Então, assim, eu recomendo pelo menos, né? Primeiro que é crime, se você levar e fotografar, filmar qualquer coisa ali dentro daquela cabine lá e divulgar, é crime, não é? Então, deixa lá com o mesário lá e vai lá, vota rapidão e volta sem esse tipo de contratempo, para evitar problemas maiores, né? Porque aí, você sabe, tem muita gente que faz escândalo, não vai adiantar, meu caro. Então, prudência, deixa lá com ele, ou nem leva também, né? Professor. Eu tenho um trecho aqui da resolução, eu gostaria muito de um comentário seu. A resolução veda também a divulgação e compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinja a integridade do processo eleitoral, inclusive os de votação, a apuração e totalização dos votos. Eu gostaria muito de um comentário seu a respeito disso aqui. O que você acha, o que não acha? Se isso vem a calhar ou não. Lembrando sempre que não é agora essa regra, é de 2019. Em tempos em que a própria forma de fazer a publicidade eleitoral, né, de expor as qualidades dos candidatos mudou, né, professor? Acompanhou a evolução. Hoje em dia gasta-se pelo menos aí 30% ou mais do orçamento em impulsionamentos, em campanhas via internet. Disse até que o presidente da República atual, em 2018, teria vencido as eleições por conta da publicidade via internet. Então, hoje é fato incontroverso que a propaganda via internet, hoje qualquer pessoa, tirando aqueles
paupérrimos, né, que não tem sequer possibilidade de ter um smartphone, tem acesso à internet, tem um smartphone, precisa ter um computador, mas tem um smartphone ali. E aí há sim uma preocupação dos famosos fake news, porque, sobretudo, às vésperas, nós estamos caminhando já para as vésperas do pleito, uma notícia que, sendo inverídica, possa sim influenciar diretamente na escolha do eleitor, ela é quase que irreversível. Porque, sempre lembrando que no Brasil ainda tem uma incidência de indecisos muito grande, né? Às vésperas das eleições ainda tem uma grande porcentagem de pessoas que não decidiram ainda. E é o que faltava. Recebe uma notícia sabidamente falsa, construída por quem tem interesse, né, em trazer o eleitor ou tirar aquele eleitor de um determinado candidato. E isso certamente vai influenciar na escolha em detrimento daquele que estiver sendo injuriado, caluniado, né, ou simplesmente uma notícia que não é verídica. Então, acho que nesse ponto a justiça tem que sim ser muito firme e se houver comprovação, né, dos autores dos idealizadores dessas fake news, ele tem que ser punido da forma mais severa possível. Então tá. O que você falou aí, Boca? O Flamengo perdeu? Você espera terminar o programa para você me dar essas notícias ruins assim, porque ruins, né? Porque fica falando assim, eu fico perco até com postura aqui. Essa questão também dessa resolução aí, isso que o ministro colocou, de o eleitor que hipoteticamente digitou lá, número X, apareceu, digitei o nome do Gersinho lá, tá? Apareceu a foto do Lorenberg lá. Se ele começar a chiar lá, ele pode ter problema para ele? Isso é condenável até que ponto ele está tumultuando? Não, veja... O que ele deve fazer numa situação dessa? Bom, se acontecer isso, né, a gente está pedindo que a gente tenha eleições tranquilas e que não tenha nenhum tipo de tumulto, muito menos golpe, né, no dia ou pós-eleições. Mas se acontecer isso, eu acho que o eleitor, ele também é um fiscal da democracia, né? Embora nós tenhamos aí todo um sistema judiciário envolvido, Ministério Público e várias instituições envolvidas na fiscalização, a própria OAB, né? Na fiscalização desse pleito, o eleitor também é um fiscal. Então, se acontecer isso de verdade, óbvio que ele deve chamar ali o mesário, o chefe, para poder expor. Mas aí ele vai ter que provar, né, que realmente está acontecendo isso. Então, cogita-se muito, fala-se muito em fraude nas urnas eletrônicas, né? É algo impensável para a democracia em pleno 2022, mas se acontecer, né, eu acho que deve falar assim, deve chamar, mas não ficar quietinho e depois sair falando que aconteceu isso, porque o que mais acontece é isso, professor Lorenberg. Na hora não fala nada, mas depois que sai dali, aí começam uns vídeos para tentar viralizar. Então, acho que ele tem direito, sim, como cidadão, de não só isso, mas qualquer outra intercorrência que, na sua visão, possa desequilibrar, tirar a lisura, né, do pleito, ele tem que denunciar, sim, mas com muita responsabilidade. E aí, nesse caso, lá na cabine, lá ele tem que procurar quem? O mesário? Sim, o imediato ali, né? É o mesário. O mesário para poder reportar. Como disse o Lorenberg, é a autoridade ali no autoridade no momento máxima. Ali é a autoridade. Olha, eu queria continuar esse bate-papo, que está muito bom, por sinal, tem tantos assuntos aqui, mas a gente tem um horário para cumprir aqui, horário de rede, inclusive, né? Aqui, a rede aqui, esse horário é que nem o Supremo Tribunal Federal, a gente não pode desrespeitar. Doutor Eustáquio, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Que seja a primeira de uma série, depois da Assunção também lá no TRE, a gente possa estar eventualmente conversando sobre pautas importantes, pertinentes do nosso tribunal. Boa sorte, parabéns pela conquista, louve a Deus por isso, né? A gente que crê, e que esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Com certeza, eu agradeço o convite, espero mesmo que eu seja convidado outras vezes, né? E que tenha alegria
outras vezes também de encontrar meu professor. Quero aqui agradecer o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do presidente Carlos Alberto Alves da Rocha, que, né, me acolheu muito bem, meus colegas, e dizer que farei o melhor, né, para que a gente tenha aí grandes decisões, mas para o bem. Muito bem. Daniela também, que é a noiva aqui do nosso caríssimo doutor Eustáquio, muito obrigado pela sua presença aqui, doutora, inclusive, já é médica e vai ser advogada já, quem sabe até juíza. Lorenberg, então a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã com a Tenente Coronel Vivian, ela é comandante do Comando Regional 1 do Corpo de Bombeiros Militar. Amanhã, já às 7h30. Não perca, até lá. Fica bem, fica com Deus também.